boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, né? Nesta quarta de quinta-feira. Nesta tarde de quinta-feira, né? É uma grande alegria receber todos vocês. E hoje, turma, nós daremos continuidade à nossa jornada, né? A nossa jornada de descobertas com a linguagem de programação C. Nossa disciplina de hoje é análise lógica de programação e hoje nós iremos nos focar mais uma vez, nós vamos dar um foco principal aí para o conteúdo de matrizes, certo? Hoje nós iremos falar sobre matrizes novamente, porque é um conteúdo que a gente precisa sempre recapitular. E um outro ponto, nós iremos fazer alguns exercícios, tudo bem? Ok, turma? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, pessoal. Exercícios e aplicações de matrizes. Turma, o roteiro da aula de hoje é o seguinte. O objetivo de conhecimento da nossa aula de hoje é focar nos exercícios com aplicação de matrizes. Nós iremos focar nesses exercícios para que a gente consiga compreender na prática como essas estruturas elas funcionam, tá bom? Então, se você perdeu a aula passada e a aula retrasada, se você está com alguma dúvida sobre vetores, sobre matrizes, aproveita a aula de hoje para você retirar suas dúvidas, tá bom? Porque nós iremos focar aí nos exercícios com aplicações de matrizes. E aí, turma, mais um ponto. O objetivo de aprendizagem da aula de hoje tem como foco realizar exercícios que exemplificam, né, o funcionamento das matrizes para a gente compreender um pouco melhor como elas funcionam. E elaborar desafios que instiguem aí vocês a identificarem como as matrizes funcionam e quando elas devem ser utilizadas como um tipo de recurso em algum programa. Então, turma, as matrizes elas são estruturas que nós já estamos estudando há um bom tempo, tá? De uma forma indireta, nós estamos aprendendo sobre matrizes praticamente desde as primeiras aulas de programação. Nós estamos desenvolvendo, primeiro, o pensamento de variáveis. Depois que nós desenvolvemos esse pensamento sobre as variáveis, nós aprendemos sobre os vetores, nós desenvolvemos o pensamento sobre vetores e, posteriormente, nós iniciamos com as matrizes. Então, a gente precisa realmente fazer essa jornada, tá? A gente precisa passar por essa jornada, onde a gente passa pelas variáveis, depois pelos vetores e, por último, a gente consegue chegar nas matrizes. E aí, turma, da teoria à prática, hoje, o foco dos 30 minutos finais da nossa aula, sempre o foco é em resolução de exercícios, e nós iremos continuar nos focando, certo? Na resolução de algoritmos, tá? São exemplos de matrizes que nós iremos analisar passo a passo para que você compreenda pelo menos as estruturas principais, certo? Porque existem aí estruturas principais que, se você compreender, fica chuchu beleza de entender como essas estruturas funcionam, ok? Então, vamos dar continuidade. Isso aqui não é mais novidade para ninguém, certo? Todo mundo já sabe o que é, todo mundo já faz parte do grupo. Quem não faz parte do grupo já entra logo, tá? Esse aqui é o QR Code do grupo do WhatsApp. E aí, galerinha, eu até disponibilizei para vocês na semana passada alguns materiais, certo? Já estou providenciando um material que eu vou disponibilizar para vocês, que alguns alunos até me pediram, para disponibilizar também um material extra sobre lógica de programação na linguagem C. Eu estou organizando esse material. Assim que eu tiver esse material, eu coloco o PDF dele também lá no grupo para vocês, tá certo? Já disponibilizei o de manutenção de computadores, que tem um passo a passo lá. Também vou disponibilizar uma lista de vídeos que ensina um pouco mais a vocês como faz uma manutenção de um computador passo a passo. E aí, acredito que até o final da semana, até amanhã, mais tardar, eu coloco esse arquivo que tem um passo a passo da linguagem C. É um material caso vocês queiram revisar, caso vocês queiram ler, né, e aprender coisas novas, ou se focar mais um pouco na linguagem C,
tá bom? É um material extra que eu vou deixar para vocês lá no grupo. E aí, galerinha, mais uma vez, reforçando vocês o aplicativo que nós utilizamos. Eu sempre trago essa tela de início, sempre em toda a aula, porque normalmente tem alunos que ainda não estão acessando, né? Ah, professora, eu ainda não tive acesso ao programa, vou começar a ter acesso agora. Qual é o programa? Esse aí é o programa, Programe-se, tá? Com um Zzinho no final, certo? Ele nos ajuda a criar os nossos programas. Você não só escreve, mas você executa o algoritmo que você criou, tá? Nada melhor do que criar e executar também o programa. Mais uma vez, estou trazendo para vocês aqui, para explicar para vocês a tela, porque vai que vocês tiveram algum tipo de amnésia, não se lembram mais, então é importante que a gente relembre. Isso acontece sempre comigo, então, como pode acontecer comigo, né? Como acontece comigo, vai que acontece com alguém, com algum de vocês, se esquecerem das coisas. Por isso que eu peço tanto a ajuda de vocês durante a aula, porque às vezes eu me esqueço. Então, olha aqui, pessoal, essa é a estrutura, é a sintaxe básica, tá? A gente já falou de sintaxe, o foco aqui da aula de hoje não é falar de sintaxe, tá bom? Mas aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura principal que todo programa na linguagem C possui. Se não tiver essa estrutura, ele nem funciona. A gente já está carequinha de saber, nós já estamos aí carequinhas de saber que existe essa estrutura e que a gente precisa respeitar esse passo a passo, tá bom? Aqui, galerinha, tem um botãozinho azul, é o Run, e o Run, ele executa o seu código. Então, ele vai te dar um resultado de tudo que você escreveu. E aqui no Output, nós temos aqui a saída, tá? Output é a mesma coisa que saída, é a saída de dados, é onde você consegue visualizar o que seu programa está fazendo, tá bom? Ok? Então, turma, vamos aí voltar para as nossas matrizes. Então, se você tem dúvida, se o colega aí do seu lado não sabe o que é uma matriz, e se você sabe, olha aí uma oportunidade de você exercitar os seus dons e talentos, né? Ajude o seu colega do lado também, tá certo? Principalmente quando eu estiver passando algum exercício. Pessoal, na hora dos exercícios, que eu passar alguma atividade aqui na tela, não impede de vocês fazerem esse exercício em dupla, em grupo, discutirem não, tá bom? Na verdade, o intuito, se vocês puderem fazer isso, é muito importante. Discutam, né? Quando eu passar um exercício para vocês copiarem, para vocês discutirem, tenham essa imaginação, tá? E tenham essa liberdade de conversar, de discutir, para vocês saberem se realmente a opinião de vocês está correta, se um aluno, um colega que já estudou um pouquinho mais, que já sabe mais, ajuda o colega que ainda está com dúvida. Então, quando a gente faz isso, a gente ganha mais conhecimento, tá? Quando a gente compartilha o conhecimento que nós adquirimos, a gente aprende cada vez mais. Então, na hora do exercício, não é para ficar olhando para a tela, não, tá bom? Na hora do exercício é para vocês discutirem, para vocês conversarem, tá bom? Sobre a aula, tá? Sobre a aula. E aí, turminha, as matrizes, esse conteúdo que nós estamos trabalhando agora, a gente precisa ter uma grande dedicação com ele. Porque esse é um conteúdo que ele resume, ele traz aí uma bagagem muito grande de tudo que nós aprendemos ao longo do nosso módulo. É como se fosse um resumo de tudo que nós estudamos, tá? É como se fosse aí uma forma de resumir tudo que nós aprendemos ao longo do nosso curso sobre a linguagem C. Então, não dá para chegar aqui, por exemplo, na matriz, sem saber o que é uma variável. Porque a variável, ela é a estrutura principal de uma matriz. Uma variável é uma estrutura principal, né? Uma das estruturas que fazem parte de uma matriz. Então, você tem que saber o que é uma variável, tá? E a gente já conversou sobre isso. Então, de já, qual é o conselho que eu passo para vocês? Se essa é a primeira aula que você está assistindo e que você talvez não esteja entendendo algo que eu fale, né?
A professora passou rápido na hora da estrutura. A dica que eu te dou é que você assista às aulas anteriores, tá bom? É importante. Ou então tire dúvida com um colega que esteja com você. Porque, turma, esse conteúdo, ele fecha, né? É como se fosse um fechamento de tudo que a gente vem estudando ao longo do nosso semestre, né? Do nosso módulo. Então, a gente vai ter que colocar em prática a declaração de bibliotecas, a inclusão da função main, declaração de variáveis, declaração de constantes, criação de estruturas de repetição, criação de estruturas de decisão, e aí, por fim, os vetores e, posteriormente, as matrizes. Então, aqui a gente faz aí um resumo de tudo. Então, lembrando vocês, fazendo aí uma breve lembrança para vocês, as matrizes, elas são consideradas variáveis, que são locais que a gente cria, locais que nós criamos para armazenar informações, mas elas são chamadas de variáveis compostas ou homogêneas, tá? As variáveis compostas e homogêneas, elas correspondem a um conjunto de elementos do mesmo tipo. Então, uma das principais características de uma matriz, né? Se em algum momento eu perguntar para vocês o que diferencia uma matriz de uma outra estrutura que armazena informação, é porque na matriz, obrigatoriamente, todo mundo tem que ser do mesmo tipo, tá bom? Então, se eu crio uma matriz de nome alunos, todo mundo tem que ser aluno que for armazenado nessa matriz. Aqui não entra diretor, não entra coordenador, não entra professor, não pode. Tem que ser todo mundo do mesmo tipo, do tipo aluno. Então, da mesma forma que eu crio, por exemplo, uma variável, uma matriz que se chama nome. Eu não posso colocar idade, armazenar idade, não posso, porque o objetivo é armazenar nomes, tá bom? Então, a gente precisa compreender uma das primeiras características. Todos os elementos armazenados em uma matriz precisam ser do mesmo tipo e que compartilham também o mesmo nome. Então, sempre será vetor aluno. O vetor aluno, que está na primeira posição, a gente pode falar que é que no caso pode ser a Carmilene. E aí, o vetor aluno, na posição 2, é a Liliane, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, nós temos sempre um mesmo vetor, tá? Com o mesmo nome, porém, cada um com um índice específico. Cada um dos elementos é unicamente identificado por um tal de chamado, né? Um tal de inteiro, um tal de um número inteiro que o seu nome é índice. Então, cada local, cada enderecinho que fica guardado a informação, ele é identificado por um índice. Então, por exemplo, se eu pego o nome da Carmilene e armazeno ele dentro de uma posição de um vetor, obrigatoriamente o nome da Carmilene está associado a um número. Então, pode ser o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. Quando eu coloco o nome da Liliane, por exemplo, dentro do vetor nome de alunos, ele não vai ficar armazenado no mesmo local que a Carmilene está. Ele vai ficar armazenado em uma outra caixinha, mas ainda do mesmo tipo de aluno, tá bom? Então, é como se o vetor ele fosse essa estrutura, tá? Nós temos um vetor, no caso, né? Ou uma matriz também. E aí, cada um desses quadradinhos, eu armazeno uma informação diferente. Então, nesse primeiro aqui, eu posso colocar o nome da Carmilene. E aqui nesse terceiro eu posso colocar o nome da Liliane. E aqui ainda fica guardado para eu colocar o do José Henrique, certo? E aqui esse outro eu posso deixar guardado aí para colocar o nome de outro aluno, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, pessoal, essa estrutura onde cada quadradinho guarda uma informação é algo muito comum dentro dos vetores, das variáveis, das matrizes. Tá bom?
Outro ponto, trouxe para vocês aqui uma estrutura que eu já mostrei para vocês na aula passada, mas que ela representa exatamente o que eu preciso que vocês identifiquem em uma matriz. Uma matriz, ela possui como se fosse dois eixos, tá? A matriz bidimensional. Tem dois eixos. Se lembrem aí do eixo X e do eixo Y. Nós temos informações na horizontal e na vertical, como se fossem coordenadas, tá bom? E aqui, turma, eu tenho normalmente a linha, né? Eu tenho a linha 0, a linha 1 e a linha 2. E aqui eu tenho a coluna 0, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, tá bom? Existe uma diferença de linha e coluna, tá? Por exemplo, uma matriz bidimensional, ela pode ser vista como uma tabela de M linhas e N colunas. É o que está sendo mostrado aqui para vocês. Então, se eu quero, por exemplo, identificar qual é a informação que está guardada nesse quadradinho aqui, eu preciso me orientar através das coordenadas do número, tanto da coluna quanto da linha. Dependendo aí de qual linguagem de programação você utiliza, essa linguagem de programação ela pode solicitar primeiro a coluna, depois a linha, pode ser solicitado primeiro a linha, depois a coluna, tá? Mas se nós formos colocar primeiro a linha e depois a coluna, a coordenada que indicaria esse quadradinho aqui seria, por exemplo, linha 1, vírgula, linha 1, por exemplo. Ou seja, ele está na coluna 1, na linha 1 e na coluna 1 também, tá bom? Se eu fosse querer essa coordenada aqui, que tem um sinalzinho de interrogação, eu teria a linha 2 e a coluna 3, por exemplo, tá? E assim sucessivamente, vai depender da posição, tá bom? Vai depender da posição que a informação esteja armazenada. Mas aqui eu estou só mostrando de uma forma visual para vocês, certo? Já já a gente vai chegar no objetivo. E aí, turma, como vocês já sabem, tudo na linguagem C, tudo dentro da programação, existe uma padronização. Essa padronização, ela precisa ser respeitada. Ela precisa seguir uma sequência, que é a sintaxe, a tal da famosa sintaxe, que a gente conversa tanto. Olha aí o pessoal de São José do Peixe participando com a gente. Que alegria receber vocês por aqui. Eu gosto muito quando vocês conversam aqui no chat, viu? Gosto demais. E aí, pessoal, é o seguinte. Aqui nós temos 4 atributos, tá? Cada coisinha dessas aqui a gente chama de atributo, tá bom? Mais uma coisa nova para vocês aprenderem. A gente chama isso de atributo, tá bom? É um atributo. Então, cada estruturinha dessas é um atributo de uma declaração de matriz. É isso aí que faz com que uma matriz seja criada na linguagem C. Eu tenho que definir o tipo dela, eu tenho que definir o nome da matriz, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu quero que essa matriz tenha. Então, isso aqui eu vou relembrar para vocês, tá bom? Vou colocar um int. Vou colocar, por exemplo, número. E deixa eu tirar aqui esse acento, né? Antes que vocês briguem comigo, porque eu já falei para vocês que não pode criar nada na linguagem C com acento, né? Aí se eu coloco, olha aí, dá erro. E aí, turminha, eu vou definir que eu quero uma matriz 4x4, que tem 4 linhas e 4 colunas. Então, eu vou colocar, ó, no local da linha eu coloco o número 4 e no local da coluna eu coloco o número 4. É desse jeito que eu defino que eu crio uma matriz. Aqui eu estou falando que eu vou criar uma matriz que ela vai ter 16 valores. Olha aí, 16 posições, né? Tá? 16 posições, onde eu tenho 4 linhas e 4 colunas. 4 vezes 4, até onde eu sei, até o momento, é 16. Então, terá 16 lugares para armazenar informação.
E essa matriz, ela terá como nome dela a palavra número, tá bom? Então, será uma matriz de números, ok? Eu posso, no máximo, guardar 16 informações dentro dessa matriz. No máximo, ok? E aí, pessoal, aqui tem algumas explicações que vocês já estão carequinhas de saber. O tipo é o tipo de dado, que a gente já aprendeu isso lá nos primórdios, lá no tempo das cavernas, tá? A gente aprendeu lá no tempo das cavernas que os tipos de dados são considerados int, float, char, double, tá bom? O identificador é o nome da variável, a gente já sabe que o nome da variável não pode começar com número, não pode começar com caractere especial, não pode começar com underline. E a gente sabe também que o nome de uma variável, se ela é declarada com a letra maiúscula, ela é diferente de uma variável que é declarada com a letra minúscula. Então, ter muito cuidado, tá bom? Ter muito cuidado, tá certo, galerinha? Next, né? Next. E aí, pessoal, aqui as matrizes, galerinha, turma, assim como os vetores, uma matriz também é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Então, quando nós aprendemos sobre vetores, nós já estávamos aprendendo a fundamentação, né? Os conceitos básicos sobre uma matriz. Então, se você aprendeu vetor, vai ser chuchu beleza aprender o que é uma matriz, tá bom? Por isso que a gente aprendeu antes os vetores. Por isso que eu falei tanto de vetor para vocês. Repetir, repetir e repetir de novo. E fiz um monte de exemplo com vocês, para quando chegar nessa época aqui, tá? Ninguém ter mais o perigo de não entender o que era um vetor. Mas não se preocupe não, porque se você ainda tiver alguma dúvida, a gente se ajuda. E aí, galerinha, assim como os vetores, uma matriz ela também é um conjunto de elementos do mesmo tipo. É tudo igual. Não tem esse negócio de, um é char, outro é inteiro, outro é double. Não. Se decida. Se você quer criar, se você quer armazenar o nome, quer armazenar a idade, quer armazenar o endereço de uma criatura, então você vai precisar criar uma matriz para cada uma dessas informações. Porque são informações diferentes. E elas recebem tipos de dados diferentes. Então, faz uma matriz para receber nome, faz uma matriz para receber a idade, faz uma matriz para receber um CPF e assim sucessivamente, tá bom? Então, obrigatoriamente tem que ter o mesmo tipo. Contudo, quando um vetor possui apenas uma dimensão, ou seja, que ele só tem uma linha, né? Quando o vetor ele é desse jeitinho aqui, ó, que é o tradicional que a gente conhece, sendo representado normalmente por uma linha ou coluna, uma matriz ela já é algo diferente. Ela é um conjunto bidimensional. Ela já possui linha e colunas, né, de diversos tamanhos. Então, um vetor é uma linhazinha, tá? Que normalmente ele pode ser ou horizontal ou vertical, ou deitado ou em pé, que tenha vários locais que podem armazenar informação. Já a matriz, ela se acha. A matriz, ela não quer ser só uma linha. Ela não quer guardar as informações só em uma linha. Ela se acha. Ela quer ter várias linhas, tá? E ela quer ter várias colunas. Ela não se contenta em ter só uma dimensão. Ela quer ser bidimensional. Então, normalmente, uma matriz, ela guarda uma quantidade maior de informações, tá bom? Ok? Então, quando a gente precisa armazenar muitos dados, entre um vetor e uma matriz, é melhor uma matriz, tá bom? Ok? Então, vamos aí passar um next. E aí, galerinha, quem ainda não entendeu o que é uma matriz, quem ainda está um pouco, assim, nebuloso, né? Com nébulas assim na mente de vocês, se não estiverem entendendo ainda, está um pouco ainda nublado,
não tem problema que a gente tenta, né, colocar o sol para raiar de novo. Então, olha aqui. Nós vamos analisar esse quadro que eu trouxe para vocês, onde ele representa uma estrutura de uma matriz. Então, fica ligadinho. Matrizes ou arrays, tá? Isso aqui foi uma pergunta de um aluno uma vez. Professora, mas eu vi foi a palavra array. O que é isso aqui mesmo? Pessoal, array é um outro nome que o povo dá, né, para matrizes. Então, quando o povo quer confundir a nossa cabeça, ele chama matriz, chama array, né? Então, é a mesma coisa, matriz e array, ok? Então, pessoal, as matrizes, elas são conjuntos, né? Ela é um local onde armazena um conjunto de elementos do mesmo tipo. E esse quadradinho, que na verdade não é um quadrado, porque não tem os lados iguais, aqui é um retângulo que quase quer ser um quadrado. Tá? Estão vendo? Quase se transformou em um quadrado. Esse retângulo aqui, se vocês observarem, ele está dividido aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu dar uma olhada. 4 mais 4, 8. 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Tem 12? Tem 12, né? 3 linhas e 4 colunas. Ok. Então, aqui, pessoal, nessa matriz, nós temos um conjunto de 12 valores. 12. 12 valores. E observem o seguinte. Todos esses valores que estão armazenados dentro dessa matriz, eles são do mesmo tipo. Observem que todos eles são números inteiros. Aqui nós não temos nenhum número com casas decimais, por exemplo. Nós não temos aqui nenhuma palavra, nenhum caractere, nenhum char. Nós não temos. Então, aqui, essa imagem é uma representação verídica do que é uma matriz. Olhem aqui, aqui em cima nós temos as estruturas das colunas. As colunas são 4, tá bom? São 4. Sempre elas iniciam com o número 0. Observem, sempre a primeira posição é o número 0. Então, esse número 0 você tem que ficar com muita atenção, ficar muito atento, para você não se confundir na hora de colocar as posições de uma matriz. Tudo que é matriz e tudo que é vetor sempre inicia com o número 0. O 0 é a primeira posição, tá bom? Então, essa é uma dica. Aqui, além de nós termos as estruturas das colunas, nós temos também as estruturas das linhas. Aqui, nesse caso, as linhas elas possuem uma quantidade menor. Nós só temos 3 linhas, tá bom? Então, nós temos 4 colunas e 3 linhas. Aqui, pessoal, imaginem que eu quero selecionar um número específico, como 66. O que é que eu deveria fazer para conseguir ter acesso a este número? 66. O que vocês acham? De acordo aí do que nós estudamos, né? Me ajudem aí. Me ajudem, me digam aí como é que eu consigo ter acesso a este número. Se você sabe, já coloca aqui no chat, tá bom? Como é que a gente vai conseguir ter acesso a esse número dentro de uma matriz? Vamos imaginar que essa matriz ela tem um nome número, tá? O nome dessa matriz é número. Como é que eu ia criar um código para ter acesso, certo? Para ter acesso ao número 66. E aí, lembrando aí os professores de português de plantão, tá? Normalmente a gente coloca as palavras sem acento, porque quando a gente declara uma variável na linguagem de programação, a gente não pode colocar nenhum tipo de acento, tá bom? Então, turminha, aqui, qual é a forma? Como é que eu consigo pegar este número que está bem aí guardado? Cadê os meus alunos de plantão que me ajudam, que me dão suporte nas respostas, né? São aqueles auxiliares que me ajudam sempre, dando dicas.
Então, como vocês aí, pelo jeito, ainda não se sintonizaram, tá bom? Eu vou conversar com vocês, mas vocês me ajudam no restante da aula. E olha aqui, turma, como é que a gente consegue fazer essa análise? Pegar um valor de uma matriz. Vou primeiro explicar a teoria e depois a gente vai para a prática. Olha aqui. Assim como em um vetor, cada elemento de uma matriz, ela tem um índice, ela tem um número. Sabe aquele númerozinho lá de cima que começa com um 0 e vai depois 0, 1, 2, 3? Aquilo ali é o índice, é o endereço. É a forma que o programa tem para encontrar o valor que está sendo armazenado, tá bom? Então, galerinha, aqui nós utilizamos, né, no vetor ou em uma matriz o índice. Enquanto o vetor é uma estrutura unidimensional, ou seja, tem uma dimensão, nós só precisamos colocar um índice, tá? É o índice 0. É o índice 1. É na posição do índice 3. Só um número. Só que como nós estamos falando de uma matriz, que ela é bidimensional, ela tem a estrutura horizontal e a estrutura vertical, nós precisamos colocar esses dois valores, tá? E aí, pessoal, nós precisamos seguir essa regra. Nesse caso aqui, ele está testando, né? Recolher o número 14. Olha aí, matrizes, né? Array bidimensional. Uma matriz ela é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Do mesmo tipo, como nós já sabemos. E olha aqui, ele deu o nome dessa matriz de match, né? Deu o nome dessa matriz de match. Então, se o exemplo deu esse nome, não tem problema não. E aqui, turminha, ele quer que a gente encontre uma forma de localizar o número 14. Observem o padrão que ele está pegando, tá? Que ele está utilizando. Deixa eu dar uma olhada no que o pessoal escreveu aqui no chat, tá? Deixa eu dar uma olhada. No caso, pelos índices das colunas e das linhas. Deixa eu dar uma olhadinha bem lá no início, né, da resposta deles. Normalmente, pronto, né? Indicar a posição que queremos pelos índices das colunas e das linhas. Foi o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, certo? Colocaram aqui. É exatamente isso mesmo, tá, pessoal? É exatamente o que vocês falaram. Normalmente, quando a gente precisa resgatar um valor de uma matriz ou quando nós queremos armazenar uma informação em qualquer local de uma matriz, quem nos dará um direcionamento, quem nos informará a posição, são esses índices, tá? São esses valores que eu estou mostrando para vocês agora. Então, olhem aqui. Na situação do número 14, nós temos uma regra. Na linguagem C, a gente vai seguir essa regra. Sempre nós iremos, primeiramente, colocar o valor da linha, tá? Dentro, no caso, não é de parêntese, deixa eu só apagar aqui, deixa eu colocar o formato correto, é dentro de colchetes. Sempre o primeiro valor será a linha. E depois será o valor da coluna, tá bom? Coluna. Então, você pode até guardar essa informação logo aí. Primeiro, sempre é a linha, depois é a coluna. Fiquem ligados nesse padrão, tá bom? Fiquem ligados nesse padrão, porque de acordo aí com a linguagem, ele pode mudar, mas na linguagem C, primeiro é a linha e depois a coluna. Então, nesse caso, do número 14, olha aqui quem é a linha. É o 1. Olha aqui quem é a coluna. É o 0, certo? Então, aqui, nós conseguimos identificar qual é a posição que está o número 14, tá certo? E aí, pessoal, para saber se vocês realmente entenderam essa estrutura, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu preciso que vocês me ajudem fazendo aí uma análise, certo? Para a gente tentar encontrar algumas posições, tá bom? A gente vai precisar encontrar algumas posições aqui neste tabuleiro, ok?
E aí, galerinha, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu vou colocar aqui alguns valores que eu quero que vocês encontrem as coordenadas e vocês vão me ajudar, porque vocês são demais, tá bom? E é lógico, né? Eu vou apagar as dicas, porque eu quero que vocês tentem aí desvendar esse mistério. Então, olha aqui. Nós vamos seguir como padrão o nome da... Já eu coloco de novo na tela, tá? As informações, só por enquanto que eles respondem o desafio. Eu quero que vocês, por exemplo, me falem como é que a gente declara isso, tá bom? Como é que a gente declara isso na linguagem C, ok? Essa variável, essa matriz, desculpa, ela vai continuar tendo o nome match, tá bom? A gente vai seguir o padrão aqui do que foi mostrado no desafio, tá? Eu quero saber algumas posições, tá? Primeiro ponto. Vou até colocar aqui, ó, match. Não, eu não vou colocar o formato não, porque senão vocês vão pegar a resposta, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero a posição 21. Eu quero saber qual é a coordenada da posição 15, do número 15. Vixe, aqui vai ficar por cima, né? Eu quero, por exemplo, a posição do número 52. Vou colocar aqui 52. Do 37. Vou querer também a posição do número 91. Tá? Vou querer aqui essas posições. Deixa eu só do 21 também, vou colocar aqui direitinho. Quero essas posições aqui. Eu quero que vocês tentem escrever essas posições para mim, tá bom? Me falem aí. Qual é a matriz? Qual é a matriz? Como é que eu declaro, tá? Como é que eu declaro? A matriz onde está armazenado o número 21. Como é que eu declaro a matriz onde está armazenado o número 91? Como é que eu declaro a matriz onde o número 37 está armazenado? E como é que eu declaro a matriz onde o número 52 está armazenado, tá bom? Eu quero que vocês façam esse teste aí, tá bom? Esse desafio eu vou deixar aí, vocês podem discutir com seus colegas, os professores mediadores podem escolher alguns alunos para responder ou para colocar as respostas aqui na tela para a gente, tá bom? No chat. Porém, eu quero que vocês ajudem aí os alunos nesse processo de se organizar para colocar as informações, tá bom? Aqui eu quero saber, não é a sintaxe, tá? Eu quero saber, por exemplo, quero o tipo da matriz, o nome da matriz e as informações de coluna e linha. Como é que eu consigo encontrar o número 21? Como eu consigo encontrar o número 21? Como eu consigo encontrar o número 91? Eu não acabei de mostrar como é que eu encontro o número 14? Onde eu coloquei aí o valor da linha e o valor da coluna. Eu quero que vocês me digam agora como encontrar o número 21. Como é que eu consigo encontrar o número 91? Como eu consigo encontrar o número 37? Como eu consigo encontrar o número 52? É isso que eu quero, tá bom? Ok? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês de 3 minutinhos, rapidola, para vocês responderem essas questões. E já já eu volto para discutir com vocês essas 4 estruturas aqui de matrizes. 3 minutinhos aí para vocês, pessoal.
Muito, pessoal. Olha aí, estou percebendo que muita gente respondeu, né? Vários polos já responderam. Alguns alunos também colocaram aqui no chat do YouTube. Então, vamos agora investigar se realmente, né, as respostas de vocês são verdadeiras ou falsas, tá? Porque como eu gosto de conversar com vocês, nessa nossa área de investigação, a gente precisa ter a mente aberta no sentido de entender que, às vezes, nem sempre uma hipótese que nós colocamos, ela será verdadeira. A gente aprende também, às vezes, com algumas hipóteses falsas também, tá? Então, turma, vamos analisar aí essas questões, tá bom? Eu vou marcar aqui na tela os números que eu quero já deixar reservado, tá bom? Então, os números que eu pedi para vocês encontrarem foi o número 21, o número 91, eu vou marcar porque eu sou esquecida. Então, como eu sou esquecida, pode ser que quando eu apague esses números aqui da tela, eu já não saiba mais quais foram que eu pedi para vocês encontrarem. Então, agora eu vou apagar aqui os valores que eu armazenei, certo? Não tem problema que apareçam as respostas não, porque vocês já anotaram, né? Não tem como apagar mais. Então, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, pode se redimir? Pode sim, não tem problema não. Então, olha aqui, galerinha, deixa eu dar uma olhada. Vou fazer o meu aqui, depois eu vou dar uma olhada no de vocês, tá bom? E aí vocês vão conferindo se vocês conseguiram acertar aí no bingo, viu? Se marcaram aí os números corretos. Então, o primeiro ponto, o número 21. Vou começar com o número 21. Primeiro, a gente precisa colocar um int, certo? Se só colocou o nome match, está errado. Então, aqui embaixo, se eu fosse analisar essa daqui, ó, do slide, já estaria errado, porque está faltando a declaração do tipo, tá? Então, aqui eu já vou colocar aqui, ó, int, e eu vi que muita gente colocou correto, viu? Colocaram o inteiro, o número inteiro. Tem que colocar o int na frente, o tipo de dado. Então, eu coloco o int, coloco o nome da matriz e coloco a linha e depois a coluna. Esse daqui eu vou colocar do número 21, tá? O primeiro número sempre é a linha. Então, qual é a linha do número 21? Olha aqui, ó, número 0. Qual é a coluna do número 21? Ó? É 0 também. Deixa eu apagar aqui, que aqui ficou muito bagunçado, né? Deixa eu apagar aqui direitinho, porque às vezes ocupam muito espaço da tela e não dá para copiar tudo. Então, aqui, ó, int, match, linha, coluna, igual a 27. Então, coluna, linha primeiro, né? Linha primeiro é a linha 0. Coluna do número 21 é a coluna 0. Então, se você colocou o 27, 00, olha aí, o pessoal colocou, deixa eu dar uma olhada no 27. Nina, por favor, pode subir um pouquinho o chat, só para eu dar uma olhadinha nos valores. Deixa eu dar uma olhadinha se o pessoal acertou. O número 27 não, é o número 21, né? Olha, tá vendo como eu estou esquecida? Ó, o pessoal de São Francisco de Assis colocaram corretamente, tá bom? Quem foi mais que respondeu? O primeiro, né? O pessoal de Jacobina também respondeu corretamente. O Pedro também respondeu corretamente, só precisa colocar o tipo de dado lá no início, tá? Da matriz, mas está correto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. José Henrique, só ter atenção com relação ao do 21, tá bom? Do 21, certo? Então, olha aqui, pessoal. O número 21, obrigatoriamente, a gente precisa ter muita atenção primeiro com a linha e depois a coluna, tá? Então, essa aqui é a resposta. A coordenada é a 00, referente ao número 21, ok? Agora, vamos aí para o próximo número. Eu vou fazer o número agora 91, ok? Eita, que eu tô danada, né? Eu errei aqui o número. Vou tirar aqui de 27, vou colocar o 1. Tá vendo como eu sou esquecida? Então, agora eu vou fazer do número 91.
int match do mesmo jeito. E aí eu vou colocar a estrutura da linha e a estrutura da coluna igual a 91. Ok? Quem é a linha do 91? Olha aqui, ele está na mesma linha do 21 também, ó. Olha aí, ó. A linha 0, tá? Então, o primeiro número é o 0. E a coluna? Olha aí quem é a coluna dele. A coluna dele é o número 2. Então, eu coloco o número 2. Então, essa é a coordenada que eu vou ter acesso ao número 91. Deixa eu dar uma olhada aí quem acertou o 91, certo? Ó, ter atenção com relação, pessoal, à linha, tá? A linha, tem gente confundindo, viu? Linha com coluna. O Pedro acertou direitinho, viu? É esse valor mesmo, tá? Linha, primeiro a linha. A linha do número 91 não é o número 1, não. É o número 0. Olha aqui qual é a linha dele. Viu? Ter atenção com relação à linha. Vocês estão confundindo com relação à linha. Agora o 52, tá? Vou fazer o exemplo agora do 52. Vou começar lá no início da tela. Int match, que é o nome da minha matriz. Vou colocar aqui o colchete para a linha, colchete para a coluna, igual a 52, por exemplo. Tá bom? Olha o 52. Já o 52, ele está nessa linha aqui, ó, a linha 1. Olha aí a linha dele. Linha 1. Tá? Cadê o povo que gosta de jogar Minecraft? Não sei se vocês gostam desses jogos, porque o Minecraft tem muita coordenada. Então, olha, a linha, número 1. E a coluna? Olha aqui a coluna. Coluna 3. Olha aí onde é que está. Coluna 3. Então, aqui eu coloco o número 3. 52, deixa eu dar uma olhada quem foi que acertou. 52, exatamente, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí. Correto. 52 também, né? O Pedro acertou. Ah, tem outro 21? Cadê? Meu Deus do céu, é verdade, José Henrique. Olha aí o José Henrique descobrindo um bug na questão. Olha aí, José Henrique. Eu não tinha observado, não, que tinham dois números 21. Agora, deixa eu dar uma olhada se o número 21 que tu encontrou é o correto. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu verificar, para ver se tu se redime. Aqui o número 21, coordenada 1, 2, né? Ah, agora sim. Pronto, José Henrique. Você acabou de se redimir. Pronto. Tá correto, viu? Tá correto, tá certo. Tá correto. Tinha outro número 21. Eu não estou dizendo. Eu nunca... Tá vendo? Eu acho que é por isso que eu tenho problema de bater bingo. Porque eu acho que eu tenho problema de enxergar números desse jeito. Tá aí, tá vendo? Se fosse um bingo, José Henrique, eu já ia passar batido, porque eu não ia encontrar esse outro 21 aí, não. Eu juro que eu só encontrei esse 21 bem aqui do 00. Tá vendo como é as coisas? Então, está redimido, está correto, viu, José Henrique? Corretíssimo o número. Deixa eu dar uma olhada aqui agora no próximo número, que é o número 37. Vou colocar aqui embaixo do 37, tá? Int match, tá bom? Vou colocar aqui, ó, colchete, linha, colchete, coluna. O 37, deixa eu olhar logo para eu não passar vergonha. Deixa eu ver se não tem outro 37. Tem não. Tem não, tem não. Então, ó, o 37, a linha do 37 é o 2, linha 2, e a coluna do 37 é o 3. Deixa eu dar uma olhada. 2, 3, né? A linha 37. O pessoal de São Francisco de Assis, tá certo. Deixa eu dar uma olhada. 2, 3, ok. Deixa eu ver o Pedro, tá correto. José Henrique, deixa eu ver se ele acertou. Tá certo, ok. Todo mundo que colocou aí do 37, o pessoal de Cajazeiras também colocaram corretamente. O do 21 também. O pessoal de Cajazeiras encontrou o mesmo 21 do José Henrique, né?
Encontraram o mesmo 21, então está correto também, ok? Show de bola. Então, pessoal, toda vez que nós formos falar das matrizes, que nós formos manipular essas matrizes, que vocês verificarem lá na programação, porque aqui a gente ainda não está nem falando da programação, não. Nós estamos primeiro compreendendo qual é a estrutura na linguagem C que manipula uma matriz. A gente acabou de entender, de acordo aí com as questões que vocês fizeram, que para eu armazenar um valor em uma matriz, eu preciso ter duas informações. A primeira informação é sempre a linha da matriz e a segunda informação sempre é a coluna. Se não tiver esses dois dados, a gente não encontra a posição correta. Isso aqui é o que eu quero que vocês, né, tenham aí acesso na cabecinha de vocês, tá bom? Matriz, 2 valores. Vetor é só um. Tá certo? Ok? Então, vamos passar adiante. Então, turma, aqui, mais uma vez, tem só um texto para resumir o que nós acabamos de investigar. Nós acabamos de fazer uma investigação, nós analisamos como a gente consegue encontrar diversas posições em uma matriz, analisando a estrutura de colunas e de linhas, né? Ou de linhas e colunas, como é o correto na linguagem C, ok? Então, ó, assim, para acessar qualquer elemento em uma matriz, obrigatoriamente a gente precisa seguir esse padrão de linha e coluna. Então, olha aí, 0, 0, para acessar o elemento da linha 0, e coluna 0, aqui esse daqui a gente já... Aqui tá chuchu beleza, tá bom? Chuchu beleza, certo? Eu vou fazer um inverso com vocês agora, para ver se vocês realmente estão sabendo. Eu vou voltar. Na verdade, eu vou voltar depois do intervalo, não tem problema não. A gente volta depois do intervalo que nós teremos. Então, daqui a pouco eu vou fazer um inverso com vocês. Eu vou trazer coordenadas e eu quero que vocês analisem quais são os valores. Porque eu quero saber se vocês conseguem analisar das duas formas. Eu sei que vocês, se eu der um valor para vocês, vocês vão saber me informar a coordenada. E se eu passar a coordenada, vocês vão saber identificar qual é o valor? É preciso também que a gente compreenda isso, tá certo? Então, aqui, pessoal, a gente precisa compreender que sempre o primeiro número é a linha. Sempre. Lembrando, sempre dentro de colchetes. Não vão confundir com parênteses, porque se colocar parênteses não vai funcionar. E aí, o outro número é a coluna, ok? Coluna. E aí, vamos passar adiante nessas nossas investigações. Aqui eu trouxe um exemplo de tudo que nós conversamos. E eu quero que vocês observem aqui uma estrutura de matriz que ela já está mais voltada para a programação, tá? Ela já está aí começando a ter uma estrutura de programação. Aqui eu tenho um tipo de dado, né? Vocês podem observar que é um double, ou seja, lembrando aí, esse double, ele tem os dados verdadeiro ou falso, ok? Só são os dois tipos de informação que ele recebe. E aqui eu tenho quatro, né? 4 matrizes, ou é 4 vetores? Não sei. E agora, como saber? E aí? Eu quero saber de vocês. Essa declaração que está sendo colocada aqui, ela é um vetor ou ela é uma matriz? E aí? É um vetor ou é uma matriz? Me esqueci. Não me lembro mais. Me deu um tilt aqui, um bug no sistema. Isso aí é um vetor ou é uma matriz? José Henrique já respondeu, já está liberado para o recreio, né? Brincando, José Henrique, já. E o restante? Isso aí é o quê? Um vetor ou é uma matriz? A gente já acabou de observar isso aí. Cadê os polos que responderam tudo, né? Tudo, responderam aí tudo. Estava tudo com a ponta da língua. Pronto.
Agora sim, né? Então, por que que isso aqui é um vetor? Porque aqui vocês percebem que eu tenho um tipo, eu tenho um nome e eu só tenho uma posição. Quando eu tenho só e somente só uma posição, não tem conversa. É um vetor. Agora, se fossem duas posições, seria uma matriz. Essa é a principal diferença de um vetor para uma matriz, tá bom? Ok? Porque um é unidimensional e o outro é bidimensional. Turma, teremos nosso intervalo agora e já já a gente retorna para continuar a nossa aula. Até daqui a pouco, pessoal!